Anti-inflamatório, anti-inflamatório, conte-me com quem andas, que eu te direi quem és. É exatamente isso que nós vamos discutir na aula de hoje. Dependendo da COX que o anti-inflamatório vai bloquear, ele vai repercutir diferente no organismo. Vai ter efeitos terapêuticos diferentes e também efeitos adversos diferentes. Pois bem, eu sou o professor José, professor de farmacologia e fisiologia há mais de 10 anos e também professor da plataforma Farmacologia Aplicada Q2A, que é a Netflix da farmacologia, nesse mundão da internet que você tem acesso, então clicando o link aqui embaixo. Bom, pessoal, o tema da aula de hoje é muito importante, então preste atenção, pega o caderno, pega a caneta e preste atenção. Olha só, nós temos muitos anti-inflamatórios não esteroidais, mais de 20 opções para escolha terapêutica. Alguns causam mais gastrite que outros causam menos. Alguns causam mais problemas cardiovasculares que outros, alguns são mais potentes anti-inflamatórios do que outros. E essa diferença tem a ver com a afinidade com a enzima que produz a inflamação e a seletividade para duas irmãs, COX-1 e COX-2. Duas enzimas que desempenham papéis semelhantes em algum momento, mas completamente diferentes em outros momentos. Então, hoje, lá no quadro, vou trazer para você um desenho que explica exatamente a diferença entre inibir COX-1 e COX-2, e aí você vai saber por que alguns anti-inflamatórios não esteroidais, ou AINES, causam mais gastrite, outros menos, mais problemas cardiovasculares e outros menos. Então, vem comigo nessa, embarque comigo e vamos para a aula. Afinal, qual a diferença dos anti-inflamatórios não esteroidais que conferem também a diferença nos efeitos adversos? Bom, tudo parte desse esquema, dessa figura, desse desenho que eu trouxe para vocês. Bom, vamos lá, vamos ver se a gente consegue entender juntos. Aqui eu tenho o núcleo celular. O núcleo ele é capaz de produzir diversas proteínas com atividades biológicas, atividades celulares. Nessa situação que eu estou explicando para vocês, ocorreu uma lesão na membrana celular. E essa lesão liberou estruturas da membrana de fosfolipídios, ou seja, derivados ou estruturas clivadas dos fosfolipídios de membrana. Pois bem, essa lesão estimula a nossa célula a produzir substâncias como proteínas como a COX-2, que é 200 vezes mais produzida durante o processo de lesão inflamatória. Ao mesmo tempo, é aumentada a produção de uma estrutura chamada de fosfolipase A2. A fosfolipase A2 utiliza os lipídios derivados da lesão para produzir o chamado ácido araquidônico. Esse ácido araquidônico é utilizado por enzimas COX para a produção de prostaglandinas, a PGG2, que é logo convertida em PGH2, a mãe das prostaglandinas. E as prostaglandinas, então, diferentes células produzirão e finalizarão diferentes prostaglandinas. Por exemplo, nós temos prostaciclinas, como a PGI2, que fazem todo o estímulo da inflamação, a PGD2, a PGE2, a PGF2 e tromboxano A2. Isso mesmo, um tromboxano, uma substância que tem ação plaquetária. E aí que vem a diferença de localização e de atividade das diferentes COX. A COX-1 utiliza o ácido araquidônico principalmente no trato gastrointestinal, nas células do nosso estômago, para a produção de prostaglandinas que vão estimular a liberação de muco e diminuir a liberação de ácido, ou seja, a COX-1 protege o nosso estômago da acidez gástrica. Ela também, nas plaquetas, finaliza o ácido araquidônico em tromboxano A2, que tem ação indutora da agregação plaquetária. E nos rins, gera vasodilatação através da produção principalmente de PGD e PGE2. A COX-2, como eu disse, ela é produzida 200 vezes mais na inflamação. Então, nesses locais de lesão e inflamação, a COX-2 vai utilizar o ácido araquidônico para produzir substâncias inflamatórias, pró-inflamatórias, e gerar todo o sintoma da inflamação.
Mas a COX-2 também está presente no endotélio vascular. Quando ocorre uma lesão e a COX-1 está estimulando a agregação plaquetária pela produção de tromboxano-A2, a COX-2 no endotélio está produzindo prostaglandinas antiagregantes plaquetárias. Então a balança entre produzir ou não um trombo depende da maior ativação da COX-1 ou da COX-2. Por isso que anti-inflamatórios não esteroidais mais seletivos para a COX-2 são mais anti-inflamatórios. E aqueles mais seletivos para a COX-1 acabam causando mais problemas gástricos, como gastrite. Mas todos eles podem causar gastrite, porque todos atuam sobre a COX-1, assim como atuam sobre a COX-2. Ou seja, todos tratam a inflamação, mas podem causar alterações também, como a diminuição de muco e acidez por atuarem na COX-1. E por fim, ainda existe uma classe que é altamente seletivo para a COX-2. Por exemplo, a classe dos COXIBs. Eles inibem, como eu disse, de maneira altamente seletiva e com alta potência, só a COX-2. Isso vai retirar o efeito, por exemplo, antiplaquetário e permitir que a COX-1 faça a agregação plaquetária sem interferência do fármaco. Isso gera um aumento no risco de trombos e do risco cardiovascular. Por isso que muitos fármacos da classe dos altamente seletivos da COX-2, como, por exemplo, o Vioxx, lançado nas décadas passadas, foram retirados de mercado por aumentarem o risco cardiovascular. Hoje nós temos apenas alguns medicamentos dentro da classe dos COXIBs, esses fármacos altamente seletivos da COX-2. Por exemplo, o Celecoxib, que é um fármaco que só pode ser dispensado mediante receita e retenção da mesma nas farmácias de dispensação. Então, o efeito cardiovascular dos anti-inflamatórios vem muito mais da seletividade para a COX-2. E o efeito gástrico, diminuição do muco e risco de úlcera, vem muito mais daqueles mais seletivos para a COX-1. Depois dessa explicação, você tem que se inscrever nesse canal, ativar as notificações e enviar esse canal para todos os seus conhecidos, até para a vovozinha, que eu tenho certeza que ela vai gostar de saber por que o AS causa gastrite, causa tanta dor do estômago, e o naproxeno causa menos, por exemplo. Mas eu não falei de nomes, né, de anti-inflamatórios nesta aula. Então, se você quiser, eu posso trazer uma aula aqui para o nosso canal só sobre anti-inflamatórios não esteroidais. É só você comentar aqui na aula e pedir a aula para mim, que eu produzo uma aula com seletividade e potência dos anti-inflamatórios não esteroidais. Tenho certeza que você vai adorar. Show, galera? Então, até a próxima aula do canal Farmacologia Fácil. Tchau, tchau!